Graça e paz, família Canaã e a todos que têm nos seguido nas redes sociais. Estamos retomando aí a gravação desses vídeos e nesta noite queremos compartilhar o finalzinho do capítulo 4 de Daniel. Daniel capítulo 4, vamos ler os versículos 35, verso 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Vamos pensar um pouco, durante esses instantes, sobre a soberania de Deus, sobre a vida de Nabucodonosor, sobre a Babilônia, a soberania de Deus de um modo geral. Deus é soberano, Ele é absoluto. Então o que Deus queria fazer na vida de Nabucodonosor é mostrar a soberania de Deus, que nada podia impedir o que Deus queria fazer. E Deus, nós temos falado que Deus estava trabalhando na vida de Nabucodonosor, estava levando ele a ter experiências, a se quebrar da sua soberba, da sua vaidade, da sua arrogância, porque ele dirigia um reino, o reino da Babilônia, que era um reino que estava subjugando as nações, era um reino que estava próspero, e eles se achavam num patamar diferenciado dos outros reis, mas ele deveria estar num patamar de submissão ao Rei dos Reis, ao General dos Generais, ao Deus eterno, ao Deus que o seu reinado é eterno. E ele não tinha entendido ainda, e essa vez agora Deus faz com que ele é levado a viver como os animais, e agora ele reconhece isso, ele volta a se passar um tempo, ele se recupera o seu juízo, e então ele reconhece, ele diz com a sua própria boca: e todos os moradores da terra são reputados em nada. Numa outra versão mais atualizada aqui, eu tenho uma Bíblia na linguagem de hoje, diz assim, verso 35, capítulo 4 de Daniel: para ele os seres humanos não têm nenhum valor. Eu quero colocar aqui essa frase dentro do contexto que nós estamos vivendo. Não tem nenhum valor, não é no sentido que Deus seria um contraste, porque nós, os teólogos, entendemos que a Bíblia explica a Bíblia. Então, quando nós lemos João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, claro, Deus ama todas as pessoas têm valor para Deus. Mas nesse contexto aqui, nesse contexto, Nabucodonosor está reconhecendo que todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Na versão que eu li, para ele os seres humanos não têm nenhum valor. Dentro desse contexto aqui, não tem nenhum valor, no sentido de que não pode impedir o que Deus quer fazer. Aí entra a soberania de Deus, entra o Deus é absoluto na sua vontade, ele é autônomo no que ele quer fazer, no que ele deseja fazer. A Bíblia explica que Deus criou o mundo com palavras, A primeira coisa que Deus criou: haja luz, e houve luz. E ele foi criando cada coisa conforme a sua direção, a sua vontade. Deus não depende de ninguém, ele é autônomo, ele tem a tua autonomia absoluta, ele é soberano, ele faz o que ele quer fazer, quando ele quer fazer, a vontade dele é absoluta. Nós, seres humanos, temos que entender que nós somos criatura, jamais nós podemos questionar o que Deus faz, o que Deus não faz. Parece que tem um momento da nossa história de vida que a gente deseja dizer o que Deus tem que fazer. Nós não temos que dizer o que Deus tem que fazer. Nós temos que fazer o que cabe a nós fazermos e aceitar o que é de Deus fazer. E aguardar o tempo de Deus, quando Ele deseja fazer aquilo que lhe apraz.
lembro a vocês, meus queridos, na oração do Pai Nosso, há uma frase muito importante: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus no céu, ela é soberana, ninguém questiona. Os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, toda essa classe de anjos, essa classificação de anjos, eles vivem em perfeita harmonia com Deus, perfeita harmonia com Deus. E eles reconhecem a soberania de Deus, exaltam a Deus, cantam louvores a Deus, magnificam a Deus. Eles estão debaixo de uma submissão a Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós queremos dizer o seguinte: seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu. Ou seja, eu estou disposto, assim como os anjos estão submissos à vontade de Deus, eu estou disposto a aceitar a submissão à vontade de Deus. Isso é na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, eu anulo a minha vontade e que seja feita a tua vontade na minha vida, seja feita a tua vontade aqui na terra. Quando nós falamos isso para Deus, nós queremos dizer: Senhor, vive em mim, reina em mim. Nós estamos dispostos a deixar o nosso ego, a deixar Cristo ter uma vida cristocêntrica, Cristo no centro, Cristo reinando em nossa vida, debaixo das orientações, das determinações de Deus, no nosso viver diário, Então, Deus queria, realmente, Nabucodonosor reconhece isso, e Deus queria que Nabucodonosor viesse a esse patamar de reconhecimento. E não há quem possa estorvar a sua mão ou lhe diga: o que fazes? Nessa versão aqui atualizada, não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a explicar o que faz. Deus não tem essa obrigação de explicar para nós por que ele faz assim, por que ele fez assim, por que é dessa forma. Nós temos que apenas crer. Crer em Deus, e a vontade de Deus é perfeita e agradável. Nós não podemos questionar a vontade de Deus. Há um versículo da Bíblia que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aparentemente, coisas que a gente entende como ruins, mas lá no final da história nós vamos entender que aquilo era preciso ser feito na nossa vida para nos disciplinar, para nos abençoar, de uma forma que Deus vê. Nós às vezes não enxergamos como que Deus vê, nem sempre enxergamos como Deus vê. Quando nós estamos submissos à vontade de Deus, nós deixamos essa parte para Deus resolver, e a gente descansa em paz, como diz um dos salmos: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Então, essa é a palavra de Deus, para a gente descansar em Deus, porque Ele sabe o que faz. Naquele filme Deus Não Está Morto, há uma frase que ela se torna um jargão desse filme: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom. Todas as coisas que acontecem ruins na nossa vida, nós não podemos atribuir a Deus. São maus escolhas que fizemos, e elas vão determinar o nosso mundo mal, a nossa vida mal. São as escolhas erradas que fazemos. Quando nós fazemos as escolhas certas, nós estamos semeando e vamos colher resultados que vão abençoar a nossa vida. O grande problema da Babilônia era a idolatria, e o rei Nabucodonosor estava concordando com a idolatria. Espero que aqui ele tenha se convertido, mas a gente vai continuar a história. Depois vem o seu filho, vai reinar no lugar de Nabucodonosor, e vai acontecer fatos também muito fortes na vida de Belsazar, o filho de Nabucodonosor. Mas sobre a idolatria, quero abrir um parênteses aqui, sem ofender você, meu querido, que você tem uma religião que você adora outros deuses, não quero te ofender, mas eu tenho a obrigação, o compromisso com Deus,
de mostrar na palavra de Deus o que Deus pensa sobre a idolatria. Eu quero só fazer isso para te abençoar a sua vida, tá? Nós temos aqui alguns versículos da Bíblia, né, que vai nos explicar. Por exemplo, no livro de Apocalipse, eu quero ler para você esse versículo, você pode anotar aí, Apocalipse capítulo 21, no verso 8. Apocalipse 21, verso 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, agora vem a sentença, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu quero só apenas ler mais um versículo, lá no livro de Coríntios, que diz assim, no capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10. Você pode pesquisar na sua Bíblia, com toda calma, peça a Deus a orientação do Espírito Santo e veja o que diz a palavra de Deus. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meus queridos, é bem claro aqui, é bem claro, a não ser que você se converta a Deus, abandone todos esses pecados, assim você está apto para o reino de Deus. O que é a conversão? É você reconhecer que é pecador e falar para Jesus, convidar Jesus a entrar no seu coração e aceitar o novo nascimento, a nova vida, tomar outros rumos, abandonar o pecado, né, e confessar os seus pecados a Jesus. Ele há de perdoar os seus pecados, ele perdoou os meus pecados. Ele vai perdoar os seus pecados e vai limpar o seu coração e vai te dar nova vida, vai te dar a paz de Jesus. A paz de Jesus é uma paz que ela não é passageira, é uma paz que ela entra na nossa mente. A paz de Jesus, ela é uma paz maravilhosa de Jesus. Então, queridos, também no livro de Isaías, vai falar muito sobre a idolatria, no livro de Isaías, no capítulo, eu quero só finalizar essa parte agora, para você finalizar essa parte agora, para você ter uma ideia, no livro de Isaías, no capítulo 44, nós vamos encontrar Deus falando, né? E dirá: eu sou o Senhor, é aquele que se chama o nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Diz assim: não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Pergunta. Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem, de escultura, são vaidade, as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são dentre os homens. Ajunte-se todos e levantam-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra, aprena com o cepilho, e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra a árvore do bosque. Planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima
com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me quentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina. Ele dirige a sua oração e diz: livra-me, porquanto tu eres o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e o coração, para que não entendam. E nenhum deles toma isso peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei, e cozi pão sobre as suas brasas, e assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Então, meus irmãos, está falando aqui do carpinteiro, do ferreiro que entra, o carpinteiro que entra na mata, corta a árvore e usa para queimar, para cozinhar, depois do resto faz um Deus, se ajoelha diante dele e reconhece como Deus. Isso é idolatria. No Salmo 115, a gente vai encontrar também Deus falando muito forte sobre a idolatria. Ele vai dizer assim: porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Meus queridos, vale a pena a gente refletir. O Deus que nós estamos servindo são deuses iguais aos da Babilônia? São deuses que a Bíblia se refere, deuses com D maiúsculo, minúsculo? Ou você se curva diante de um Deus que é Espírito? Você não o vê, mas você pode sentir a presença de Deus na sua vida. Como é bom a gente ter uma experiência com um Deus vivo, com Jesus que ressuscitou, que não está morto, que não carregamos mais no nosso crucifixo. A cruz está vazia, Jesus ressuscitou. Como é bom ter uma experiência com esse Deus. Falar com Ele através da oração, compreender a sua palavra, interpretar a sua palavra. Então, isso é muito bom. Deus possa tocar no seu coração. Há algo que precisa acertar na sua vida. Acerte hoje, nesta noite. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja, o seu pastor, Deus abençoe o nosso presidente, Deus abençoe o nosso Brasil. Em nome de Jesus. Amém.